A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Uma jornada de fé. Fé, nós sabemos que é confiança. Não somente acreditar, mas confiança em Deus. E jornada, o que é uma jornada? Uma jornada tem várias definições, mas aqui a definição que cabe para mim e para você neste momento, que fala que jornada é uma viagem, onde uma pessoa realiza um deslocamento de um lugar para outro. Caminho, processo que a pessoa faz para alcançar um objetivo específico. Uma jornada de fé. E antes de estar compartilhando com você esta palavra, queria pedir a você já deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, porque tudo isso ajuda no crescimento deste canal e que assim possa alcançar mais vidas neste momento. Estarei compartilhando com você o Salmo 121. Antes de adentrar neste salmo, quero trazer o contexto deste salmo. Segundo estudiosos, nos informam que os salmos 120 a 134, estes salmos, faziam parte de uma coletânea de hinos onde o povo cantava quando se dirigiam para Jerusalém. E este povo, havia 3 momentos em que o povo subia para Jerusalém para contemplar, adorar ao Senhor Deus. Era a festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então, nesses 3 momentos, nessas festividades, o povo subia para Jerusalém para adorar, para buscar a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, dito este contexto, vamos para a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 121, que diz assim: Levantarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso por sua palavra. Como tua palavra é importante para o nosso caminhar, como a tua palavra é importante para a nossa jornada, a nossa viagem, nosso caminho, nosso processo, nossa trajetória, até alcançarmos aquilo que desejamos, que é a morada celestial. Uma das coisas que a gente vai meditando, vai aprendendo com a palavra de Deus é não pregar facilidades e não pregar uma vida de comodismo espiritual. Estar na presença do Senhor não nos impede de nós enfrentarmos lutas, enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos tropeços, tempestade em nossa vida. Mas, caminhando com o Senhor nos livrará. O Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E por que eu digo isso? Porque nesse tema desta mensagem, que fala sobre uma jornada de fé, nós não estamos livres de passarmos por essas
adversidades ao qual eu mencionei aqui. Mesmo estando na presença do Senhor, nós não estamos livres de enfrentarmos adversidades em nossas vidas. Mas se nós caminhamos, se o Senhor está ao nosso lado, se o Senhor está caminhando conosco, essas adversidades, dificuldades, tempestades que surgirem em nosso caminho, em nossa jornada, o Senhor nos livrará. O Salmo diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então o Senhor nos livrará de todas as nossas aflições. Repito, e isso, caminhar com Deus, não quer dizer que não enfrentaremos dificuldades. Caminhar com o Senhor quer dizer que, mesmo enfrentando dificuldades, o Senhor estará nos fortalecendo em meio às lutas, em meio às dificuldades, e irá nos livrar das dificuldades que enfrentamos. E este Salmo 121 começa com uma pergunta retórica. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? De onde vem o seu socorro no momento de aflição? Quem é que pode te socorrer nos momentos de adversidade e momentos de luta? Verso 2, ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 46, verso 1, vai dizer que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse socorro, essa palavra bem presente, essa palavra presente não significa que o Senhor tem que estar ao nosso lado o tempo todo, tem que estar fisicamente do nosso lado. Ser presente é fazer parte da vida de uma pessoa. Por exemplo, você pode amar uma pessoa, amar um amigo. De repente, se teu amigo está distante de você, está em outra cidade, você faz parte da vida dele. Você não está presente fisicamente, você não está ali ao lado dele fisicamente. Você está presente na vida dele, porque você faz parte da vida dele. Em momento de luta, momento de aflição, esse seu amigo liga para você pedindo uma ajuda a você, e se você puder, você vai ajudá-lo. Se não puder, também você vai explicar que você não pode ajudá-lo. Então, estar presente é fazer parte da vida de alguém. Então a palavra diz que Salmo 46, verso 1, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Se o Senhor fizer parte da sua vida, ele será este socorro bem presente na hora da angústia. Então no verso 2 ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Tosquenejar significa cochilar. Não deixará vacilar o teu pé. Nesta jornada que nós enfrentamos, que nós realizamos até alcançarmos a nossa morada celestial, quantos perigos, quantas pedras de tropeços que nós podemos encontrar. Naqueles tempos a estrada não era pavimentada, não era asfaltada, não tinha paralelepípedos, enfim, não tinha calçamentos, não era bem calçado. Então era normal, era comum você andar por estradas irregulares, cheias de pedras. Então era normal, muitas das vezes era comum, muitas das vezes a pessoa caminhar, tropeçar em alguma daquelas pedras, vacilar, às vezes cair, machucar, ferir o joelho, machucar o tornozelo, enfim. E aqui a palavra do Senhor diz: não deixará vacilar o teu pé. Ou seja, o Senhor
te dará estabilidade e firmeza durante a sua jornada, durante a minha jornada. Nos dará estabilidade e firmeza mediante a nossa fé, mediante a nossa confiança em Deus. Aquele que te guarda não cochila, ou seja, Deus te dará firmeza e estabilidade e Ele não cochila. A vigilância de Deus sobre a sua vida é constante. Deus, em momento algum, pisca ou fecha os seus olhos para cochilar ou para dormir. A vigilância do Senhor é constante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Guardião naqueles tempos era alguém que vigiava um bem precioso, um bem muito valioso. Por exemplo, um pastor que tinha por missão cuidar das ovelhas. As ovelhas eram um bem precioso. O pastor precisava cuidar daquelas ovelhas, porque se algo acontecesse a uma das ovelhas em que ele estivesse tomando conta, a uma das ovelhas em que ele fosse responsável, ele teria que dar conta ao dono daquelas ovelhas. Então, o guardião era alguém que vigiava um bem valioso, um bem precioso naqueles tempos. E nós, aos olhos do Senhor Deus, nós somos preciosos, nós somos valiosos. Nós somos preciosos e valiosos para o Senhor, não ao ponto de nós sermos comparados, Senhor da glória, não ao ponto de nós sermos comparados com o Senhor Jesus Cristo. Alguém que é soberano, alguém que é eterno, que deu a sua vida por mim, por você. Como podemos ser comparados ao Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor Jesus Cristo perdoe essas baboseiras que têm sido ditas por aí. Então nós somos valiosos ao ponto que o Senhor deu a sua vida por mim e por você. O Senhor Jesus deu a vida por mim e por você. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos preciosos, valiosos para o Senhor por causa da sua misericórdia. Não porque nós somos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ai, Senhor, misericórdia, Pai. Mas enfim. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor sendo a nossa sombra. O que fala? Fala sobre proteção. Em dias escaldantes, sol muito forte, muito quente, tudo que nós queremos é nos abrigar em uma sombra. Então o Senhor fala de uma proteção. Nessa jornada, o Senhor estará conosco. O Senhor será a nossa proteção. O sol também, além de se referir a calor muito intenso no deserto, também fala dos desafios e perigos do dia a dia. Quantos são os desafios e perigos que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Às vezes, numa missão de trabalho, uma missão foi dada a você que você precisa solucionar e você às vezes não sabe como. Mas se Deus estiver contigo, se você convidar Deus para estar caminhando contigo nesta jornada de fé, o Senhor te ajudará, te dará sabedoria, entendimento e inteligência. Então, o sol também se refere aos desafios e perigos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O Senhor vai nos proteger. O Senhor vai nos livrar
dos perigos que enfrentamos e nos desafios que enfrentamos, o Senhor nos ajudará a enfrentarmos, a superarmos esses desafios. E o perigo da noite, a lua, fala do medo e da incerteza da noite. A palavra nos ensina, estudos nos ensina que culturas antigas associavam muitas crenças à lua. Por exemplo, a lua estava associada a várias superstições, crenças, por exemplo, como a lua ela provocava a loucura nas pessoas. A crença da loucura estava associada à lua, ou seja, eram superstições de culturas antigas. E o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é que nos livra nos nossos perigos. A noite fala de escuridão, fala de trevas, fala de momentos de insegurança. À noite nós não sabemos, muitas das vezes, para onde nós estamos pisando, onde nós estamos caminhando, porque a noite é escura e nós não podemos enxergar com clareza durante aquele momento de escuridão, aquele momento de treva. João capítulo 8, versículo 12 vai dizer que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Então aqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo, mesmo que sejam na escuridão, mesmo que sejam em meio às trevas, o Senhor trará luz sobre a tua vida. O Senhor Jesus trará luz sobre a minha vida. Aquele momento de medo, de incerteza que a noite traz sobre você, sobre mim, sobre nossa vida, o Senhor Jesus, sendo a nossa luz, trará sobre nossas vidas clareza, luminosidade durante a nossa jornada. Nesta viagem, nesse caminho, nessa trajetória, processo que estamos enfrentando, o Senhor Jesus Cristo será a nossa luz, será o nosso guia, o nosso instrutor. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai mostrar o caminho por onde devemos andar. E quando nós andamos por caminhos retos, caminhos corretos, é o Senhor sendo luz sobre nossa vida. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A alma fala do ser, de toda a essência do ser. O Senhor não te guardará somente ao seu corpo físico, ou seja, não deixando seus pés vacilarem, não deixar que você venha cair, venha tropeçar, venha cair, mas vai te dar uma estabilidade, vai te dar uma firmeza. O Senhor não guardará somente o seu corpo físico, mas guardará a sua alma, todo o teu ser, toda a essência do seu ser. Porque do que adianta eu me proteger fisicamente dos perigos que podem estar me oferecer fisicamente, ou seja, posso me ferir no meu corpo, posso me cortar, posso me machucar no meu corpo, ou seja, me proteger de tudo isso. Mas e a minha alma? E todo o meu ser? O meu coração? Como guardar a minha alma? Eu posso me proteger fisicamente. Eu posso evitar de pisar num buraco e torcer meu tornozelo. Mas em meio àquele momento de escuridão, em meio ao momento de medo, de incerteza, como guardar a minha alma? Como me proteger nesse momento de aflição? Se não me entregar por inteiro de corpo e alma ao Senhor Deus. E Ele guardará a minha alma, a sua alma.
Porque o inimigo ele está muito preocupado com aquilo que ele pode provocar em você fisicamente ou em mim fisicamente. Não, ele não está preocupado com a sua matéria, mas ele está preocupado com aquilo que é imaterial, que é a nossa alma. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Ele está preocupado com a sua alma. O inimigo está preocupado com a sua alma. E aqui fala que o Senhor nos guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, como você pode guardar a sua alma nesta jornada de fé? Como você pode guardar a tua alma? É você estudando, é você meditando, é você orando a palavra do Senhor. É você tirar um tempo com Deus. É você abrir a palavra do Senhor e meditar sobre aquela palavra, sobre aquilo que o Senhor quer dizer para você naquele momento em que você está passando. E aqui a palavra fala: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Para que o Senhor possa guardar a nossa alma, nós precisamos estar andando de acordo com as vontades do Senhor, meditando, orando, jejuando, segundo os ensinamentos, segundo os mandamentos do Senhor. E isso fará com que Deus se aproxime de nós. E o Senhor, se aproximando de nós, Ele guardará a nossa alma. É a sua palavra quem nos diz isso. Verso 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantos perigos que você enfrenta quando sai da sua casa para ir para o trabalho, ou viajar, ou passear, seja o que for. Quantos perigos nós enfrentamos? Quantos perigos você enfrenta? Perigos muitas vezes que você não está vendo, mas você já foi visto. Perigos muitas das vezes que está em cada esquina, se você está dirigindo, está em cada curva na estrada. São perigos que você precisa ser protegido. Você precisa chegar a um determinado lugar, ou seja, você ao entrar, Deus te guardará. E ao sair, Deus também te guardará, ou seja, Deus guardou a sua entrada. Você chegou num determinado lugar, realizou o que tinha que realizar, Deus prosperou o seu caminho, e agora você precisa retornar para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. E ao retornar, ao sair, Deus também estará te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Então a palavra nos ensina que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deuteronômio capítulo 28, versículo 6, fala dos benefícios que nós temos em ouvirmos a palavra do Senhor. Ali vai dizer que o Senhor: bendito serás ao entrar, bendito será ao sair. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Aqui fala sobre muitas bênçãos, mas vou me ater nesse versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Ou seja, o Senhor estará nos abençoando quando nós entrarmos e quando nós sairmos de um determinado lugar. O Senhor estará conosco, o Senhor estará nos abençoando.
Voltando aqui para o verso 1 deste Salmo 128, quando fala: levantarei os meus olhos para os montes. Jerusalém ficava no alto, entre as colinas. O povo, quando saía de um determinado lugar para se dirigir para Jerusalém, quando estava se aproximando, ao longe avistavam os montes de Jerusalém. Olhavam para os montes. Nos montes, Moisés ficou 40 dias e 40 noites conversando com o Senhor Deus, até que ele desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, ou tábuas do mandamento. O Senhor Jesus Cristo constantemente estava nos montes, orando ao Senhor. Mas o povo de Israel, ao avistar aqueles montes, aquelas colinas à distância, a uma certa distância, em meio na jornada, em meio àquela caminhada, quantos perigos eles enfrentaram, quantos perigos eles passaram naquela caminhada, naquela jornada. Então eles olham para os montes e perguntam, o salmista pergunta: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem um socorro? Mesmo sendo com uma certa frequência, eles estarem em um monte orando, conversando, se isolando de todos e de tudo para ter uma comunhão, um momento com Deus, eles entendiam que, mesmo estando no monte, falando com o Senhor, eles entendiam que não é o lugar que trazia sobre eles o socorro que eles precisavam. Não é o lugar, mas sim a presença de um Deus todo-poderoso. Eles sabiam que olhar para os montes era a criação de Deus, era algo que Deus havia criado para nós podermos contemplar. Mas eles sabiam que o socorro não vinha da criação, mas sim do Criador, que criou todas as coisas, criou o homem para a honra e glória do Senhor, para darmos louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Uma jornada fiel. Uma jornada de fé. Uma jornada, uma viagem, um caminho, uma trajetória que nós precisamos seguir, que nós precisamos enfrentar, mas precisamos enfrentar com fé. Uma jornada de fé. É disso que esse Salmo 121 fala. Ao realizarmos esta jornada com fé, uma jornada de fé, sabemos que os perigos que surgirem em nossa caminhada, em nossa viagem, sabemos das ameaças físicas, ameaças espirituais, daquilo que possam fazer o nosso pé vacilar. Sabemos que se nós caminharmos na presença do Senhor, o Senhor vai nos livrar de toda a luta, de toda a adversidade. O que precisamos é confiar no Senhor. O que precisamos é saber que Deus está conosco. Se nós o convidarmos para fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Não queira realizar a sua jornada, a sua viagem, caminhada, sem contar com a presença do Senhor Deus. Êxodo capítulo 33, quando o Senhor vai falar com Moisés para ele sair ali do deserto de Sinai e se dirigir junto com o povo para a terra prometida, Moisés queria saber quem iria com eles. E o Senhor disse que a presença de Deus iria com ele
e daria descanso àquele povo. Moisés respondeu ao Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, Moisés não queria sair do deserto do Sinai sem a presença de Deus. Porque Moisés sabia dos perigos que ele ia enfrentar, tanto perigos de ladrões, animais selvagens, mas também perigos de rebelião, como ele enfrentou diversas vezes, causada pelo povo. Então Moisés sabia desses perigos, mas ele não queria sair daquele lugar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não queira continuar nesta jornada sem a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus amoroso. Não queira prosseguir sem que Deus esteja contigo. Porque se Deus não estiver contigo, quando você enfrentar caminhos irregulares, caminhos cheios de pedras de tropeço, o seu pé vacilará. A sua fé será abalada. Você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa fazer com que o Senhor esteja presente na sua vida, ou seja, que o Senhor faça parte da sua vida. E se o Senhor fizer parte da sua vida, Ele estará presente com você. A hora que você clamar, Salmo 46, verso 1 diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor estará caminhando contigo de dia e de noite, os perigos e os desafios do dia a dia. Não fará que os seus pés venham vacilar, não fará com que os seus pés venham tropeçar. O Senhor estará te protegendo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Estar à direita, a mão direita de Deus, fala sobre posição de honra, fala sobre proteção ou favor divino e fala sobre poder. Posição de honra, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Posição de honra. Estar à direita do Senhor significa posição de honra. Também significa proteção. Salmo 16, verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Proteção. Se o Senhor estiver à sua direita, ou se você estiver à direita de Deus, Deus te protegerá de todo o mal. Deus guardará a sua alma. Estar à direita de Deus fala também sobre poder ou autoridade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, estar à direita de Deus fala sobre posição de honra, fala sobre proteção.
e fala sobre autoridade. Autoridade o Senhor nos deu. Posição de honra o Senhor nos deu. Quando nos dá a oportunidade de nós nos curvarmos diante dos seus, nos curvar diante dos pés do Senhor, não é humilhar, é posição de honra. É muito honroso você se curvar diante desse Deus todo-poderoso. E proteção. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Livramento esse que muitas das vezes você não vê. Às vezes está numa esquina, às vezes está numa curva ou depois de uma curva, em uma estrada. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantas lutas você tem vencido? Porque o Senhor tem andado contigo, porque você convidou o Senhor para fazer parte da sua vida. Nesta jornada de fé, porque quando o povo saía de onde estava para ir a Jerusalém, eles tinham que subir. Não era só uma subida física, mas também era uma ascensão espiritual, onde você ia ao encontro desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Então, subir para Jerusalém significava também você ir ao encontro de Deus. Você ter uma subida, uma ascensão espiritual. Porque é isso que acontece quando nós nos voltamos para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Primeiro nós temos que dar esse passo em direção ao nosso Deus. E Ele dará um passo também em nossa direção. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta jornada que você está enfrentando, nessa jornada de fé, caminhe com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.